A fauna cavernícola dos Açores é algo de extraordinário em termos de características não só da morfologia dos seus organismos, mas também da adaptabilidade e evolução que sofreram ao longo de milhares de anos. Para já podemos considerar o habitat cavernícola dividido em três grandes áreas geográficas, digamos. Por um lado, a entrada das grutas, onde temos uma espécie de habitat muitas vezes designado por lavícola, que são as lavas recentes que ocupam as entradas das cavidades. Por outro lado, temos o interior da cavidade propriamente dita, onde ainda poderemos dividir esse habitat em várias secções, desde da entrada propriamente dita, mas onde existe ainda alguma luz, a zona de penumbra, já onde a quantidade de luz é muito ténue, e finalmente a escuridão total, onde a adaptação tem que ser muito particular. E já vamos falar de como é que são feitas essas adaptações em termos morfológicos. Além, portanto, da entrada lavícola e da gruta propriamente dita, temos o meio subterrâneo superficial, que são as fendas que não são, digamos, para nós visíveis, mas onde muitos desses organismos conseguem penetrar mais profundamente no solo e aí viver em alternativa ou em conjunto com o habitat cavernícola. Considerando agora o tipo de estilo de vida dos organismos que aí vivem, temos três grandes grupos de organismos. Temos aqueles que são dependentes e adaptados unicamente ao habitat cavernícola, os chamados troglóbios, e esses, depois de muitos anos de evolução, adquiriram características únicas, nomeadamente, em muitos casos, a ausência de olhos, antenas mais compridas, no caso do inseto, claro, patas mais longas, tubo digestivo modificado e mais simplificado, porque se alimentam muitas vezes de material de composição que não precisam de tubos digestivos tão complexos, sensores, pelos sensoriais mais compridos para detectarem mais rapidamente os cheiros do alimento ou os sons das presas ou do sexo oposto. Portanto, temos uma descolorificação do corpo, normalmente tem cores mais claras. Portanto, temos muitas adaptações ao habitat cavernícola. Entre aqueles que ocupam o habitat cavernícola, mas que não são obrigatoriamente cavernícolas, temos muitas espécies que passam parte do seu ciclo de vida na gruta, mas que não são, digamos, não têm adaptações específicas. Conseguem aí sobreviver, muitas vezes têm populações mistas no interior e no exterior das grutas, ocupam muitas vezes principalmente as zonas de entrada e penumbra, não ocorrendo muitas vezes frequentemente nas zonas de escuridão total. Finalmente temos um outro grupo de organismos que passam obrigatoriamente uma parte do seu ciclo de vida nas grutas. São os troglófilos, que têm já algumas adaptações, mas que não são exageradamente modificados em termos morfológicos para a adaptação à vida cavernícola. Em termos da diversidade de seres vivos nas grutas dos Açores, existem cerca de 20 espécies cavernícolas troglóbias, ou seja, com adaptações visíveis ao habitat cavernícola. E todas elas, quase todas, são endémicas dos Açores. Nestas temos um grupo que foi teve um particular sucesso na adaptação à vida cavernícola, que são os caraveiros do género Trecus, do qual existem praticamente uma espécie em cada ilha com grutas. E em alguns casos, como na Ilha do Pico, temos 3 espécies.
Neste caso concreto da Ilha do Pico, que é a ilha mais jovem, em que temos 3 espécies diferentes de trecos cavernícolas, cada um deles está adaptado de forma diferente. Temos o Trecos picuensis, que é uma espécie com uma grande modificação morfológica e possivelmente terá sido a primeira a colonizar o habitat cavernícola. Praticamente não tem olhos e tem uma descoloração total do corpo e um corpo mais esguio. Por oposição, teremos o Trecos montanheirorum, que é conhecido muito em grande parte da sua população da Gruta dos Montanheiros, embora se tenha já encontrado numa ou noutra cavidade, e que vive só na entrada da gruta, em zona de penumbra, e que tem ainda muitas semelhanças com o seu parente ipígeo, portanto, que vive na floresta, ou seja, ainda tem uma cor relativamente escura, os olhos ainda são relativamente grandes e não tem o corpo tão esguio como o Trecos picuensis. Finalmente temos o Trecos pereirae, que vive numa gruta também na Ilha do Pico e que é um pouco mais pequeno e tem uma adaptação intermédia à vida cavernícola entre o picuensis e o montanheirorum. Na Ilha Terceira temos uma espécie de Trecos também, que é muito abundante, por exemplo, no Algarve do Carvão, mas que vive também no meio subterrâneo superficial e corre em muitas grutas na Ilha Terceira. Na Ilha de São Jorge temos 2 espécies de trecos, o Trecos georgensis e o Trecos isabelae, ambos ocorrendo em 2 algarves diferentes. O Algarve de Montoso, o Trecos isabelae, e o Algarve das Bocas do Fogo, o Trecos georgensis. Ambas essas espécies também têm diferentes capacidades de adaptação. O georgensis é mais cavernícola, mais troglóbio, o isabelae não é tão modificado como o georgensis. Finalmente temos um outro escaravelho cavernícola, que é o Thalassophrus azoricus, que é o mais bem adaptado à vida cavernícola e que vive na Gruta de Água de Pau, em São Miguel. Este animal é dos mais espetaculares em termos de adaptação, porque não tem olhos e tem pelos muito compridos e um aspecto verdadeiramente diferente de um inseto normal. Entre os escaravelhos cavernícolas, falta-nos referir o Trecos da Ilha do Faial, o Trecos faialensis, que é muito parecido com o picuensis, ou seja, está bem adaptado à vida cavernícola e, consequentemente, é um verdadeiro troglóbio.